Olá, eu sou Leandro e esse é o nosso Vida em Cristo. Muitas pessoas acham que a fé cristã nasceu da Bíblia. Em alguns lugares, inclusive, quando se estuda a fé cristã, o cristianismo, eles o chamam inclusive de a religião do livro. No entanto, a gente sabe que a fé cristã não nasceu da Bíblia, tanto é que os primeiros cristãos, os discípulos diretos de Cristo, ou dos discípulos de Cristo, não tinham uma Bíblia. Uma Bíblia como nós temos, com folhas, capítulos, versículos, nomes de livros, tudo organizadinho, fitinha, sumário. Então, de que forma essa fé se organizou durante a história, se essas pessoas não tinham uma Bíblia para se guiar? Na segunda carta aos Tessalonicenses, que por sinal é o texto mais antigo do Novo Testamento, nós temos uma citação importante. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, temos o seguinte trecho: Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos, por nossa palavra ou por nossa carta. Aqui nós já temos um sinal de que a fé cristã, no começo do cristianismo, se guiava por um conjunto doutrinal, mas que ainda não estava registrado no nosso texto. Não havia uma palavra escrita sobre isso. A isso nós damos o nome de tradição. O cristianismo, portanto, tem como elemento fundamental aquilo que nós chamamos exatamente disso, a tradição cristã. Mas o que isso significa na história do cristianismo, na história da fé? É o que nós vamos entender hoje. Quando Jesus chamou os seus apóstolos, ele os chamou para que eles continuassem a obra que ele havia começado por sua vida e por suas palavras. Os apóstolos receberam essa missão e a transmitiram pela via oral. O que isso significa? Aquilo que Jesus ensinou, por exemplo, no Sermão da Montanha, naquela mensagem bonita das bem-aventuranças, ou mesmo o que Jesus realizou na última ceia com seus apóstolos, foi passado de apóstolo e discípulo para apóstolo e discípulo através de um ensinamento que era falado. Essa tradição que chamamos de tradição oral. Foi essa tradição oral que, depois de muito tempo, por uma necessidade histórica, deu origem à tradição da palavra escrita, que é o que nós conhecemos como a Sagrada Escritura, o texto bíblico. Por que é importante a gente entender isso? Porque se a gente não entende que o texto bíblico é fruto de um processo histórico que demandou a necessidade de ser escrito, nós achamos que a Bíblia, ou corremos o risco de achar, que a Bíblia caiu do céu, assim como nós a encontramos hoje, com o zíper, com as folhas, como está organizada. No entanto, não foi assim. A comunidade cristã, como era o seu próprio funcionamento, se organizava numa estrutura que era quase familiar, e esses ensinamentos passavam de pai, de mãe, para filho, ou de mestre para discípulo. Disso tudo, o que é importante da gente entender é que ainda que nós tenhamos a Bíblia como um centro pulsante da nossa fé, e ainda que a nossa religião seja conhecida em muitos lugares, especialmente em lugares de estudo como uma religião do livro, nós não somos uma religião estritamente do livro. O livro, a Sagrada Escritura, como chega até nós, é um instrumento de transmissão, mas antes disso, a nossa fé é uma fé revelada e transmitida. Por isso, a importância de entender o que significa tradição. E ainda mais, se essa fé não tivesse sido transmitida desta forma que eu disse, provavelmente você e eu não estaríamos aqui hoje celebrando e vivendo essa mesma fé. Quando a gente fala de tradição, esse termo pode causar alguma confusão, porque usualmente se entende tradição como um conjunto de regras ou de costumes que passou historicamente. Mas dentro da fé cristã, esse termo tem um sentido mais amplo e diz respeito não só àquilo que a gente aprendeu, mas diz respeito também à forma como a gente crê e como a gente vê o mundo. Na fé cristã, a gente chama de tradição viva, justamente para fazer um contraponto a esse entendimento de uma tradição que é morta e já está encerrada num conjunto delimitado e cristalizado de costumes e de tradições antigas. Por exemplo, quando você lê um livro de um autor que já morreu, um romance, um livro de poesias, provavelmente você vai entender um sentido que o autor quis dar, que está lá, expresso e não pode ser mudado. Você pode até dar na sua interpretação,
mas ainda assim o autor quis dar um sentido. Diferente disso, quando a gente fala de uma tradição que é viva, esse sentido se renova constantemente, porque o autor dessa tradição permanece vivo e continua falando constantemente conosco, sempre de maneira nova, sempre de maneira diferente, ainda que com as mesmas palavras. Na fé cristã, essa tradição é transmitida de diversas formas. Nós temos, por exemplo, os escritos e os ditos dos primeiros cristãos e das pessoas importantes que passaram pelo cristianismo e que chegam até nós. Temos também a celebração litúrgica, por meio da qual essa tradição é celebrada e é vivida semanalmente, em alguns lugares, inclusive, diariamente. Isso tudo representa, de alguma forma, essa maneira viva da tradição e como ela é passada de tempos em tempos e, ao ser passada de tempos em tempos, é renovada. Encontra novos desafios e novas maneiras de interpretar o mundo e a história. Quando eu digo novas, não quero dizer que ela deixa para trás algo que está no passado e assume algo completamente diferente. Mas, quando o tempo vai passando e a história vai exigindo de nós respostas que dizem respeito a problemas que são deste tempo, mas que há um tempo atrás não apareciam, é porque essa tradição consegue, ainda que nascida há 2000 anos atrás, oferecer interpretações, oferecer maneiras de ver o mundo que satisfazem os desafios e as perguntas deste tempo. Nós temos um exemplo muito concreto de tradição dentro do texto bíblico. Nós sabemos historicamente que o texto bíblico nasceu muito tempo depois da morte de Jesus e contemporaneamente à morte dos apóstolos. Você acha que, não tendo o texto bíblico, a comunidade cristã primitiva não vivia, por exemplo, a Eucaristia? Como você acha que a comunidade cristã dos primeiros séculos, quando ainda não tinha um texto bíblico, lembrava-se da mensagem de Cristo e constantemente tentava viver essa mensagem no seu dia a dia? Isso para nós hoje parece óbvio, ou para muitos de nós parece óbvio, mas pode não ser. Justamente porque falta ainda a compreensão desta tradição, que guarda e que transmite esta mensagem de Cristo que ainda não tinha sido colocada em palavra, em livro. A tradição cristã, ainda que esteja inscrita num passado, ela não está aprisionada desse passado. Por exemplo, quando você escuta, isto é o meu corpo que será entregue por vós, lá na missa, dito pelo sacerdote, é a palavra de Cristo, que foi dita há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, mas que se atualiza na sua e na minha vida. Isso só é possível porque essa tradição foi transmitida pelos apóstolos e se atualiza dia após dia na vida da comunidade. Então, lembre-se sempre disso. Na fé cristã, na Igreja de Cristo, tradição é uma palavra que tem T maiúsculo, não T minúsculo. Então, ela não é apenas um conjunto de costumes e regras que é transmitida de maneira cristalizada e morta. Não. É a palavra de Cristo que se atualiza constantemente nas nossas vidas, historicamente e culturalmente, pela vida do próprio autor dessa tradição, que, diferente dos outros autores de outras tradições, não está morto, mas é vivo e atuante. Podemos dar um outro exemplo ainda histórico. Santo Inácio de Antioquia, que foi um homem que viveu nos primeiros séculos do cristianismo e que escreveu textos contemporâneos, ou seja, que foram escritos ao mesmo tempo que texto bíblico, não tinha uma Bíblia para se guiar e, no entanto, se transformou num padre da igreja, ou seja, numa figura importante que ensina aquilo que Cristo deixou. Como é que ele pôde viver isso sem ter um texto bíblico? E ele viveu e transmitiu aquilo que era próprio disso que chamamos de tradição, ou do depósito da fé. Então já falamos que a tradição nasce antes da Sagrada Escritura, e é ela quem gera a Sagrada Escritura por uma necessidade histórica. Sobre isso teremos um vídeo especial no nosso canal. Então quer dizer que a tradição e a Sagrada Escritura são dois espaços diferentes dentro da fé cristã? Como é que elas se relacionam? É muito importante que a gente entenda isso. Dentro da fé cristã católica, tradição, ou seja, aquilo que Cristo ensinou ou que a comunidade cristã viveu no seu começo e que não está escrito no texto bíblico, e as Sagradas Escrituras, que são esse conjunto da doutrina que está escrito em palavra no nosso texto bíblico, não são duas realidades diferentes, mas são duas faces de uma mesma dimensão, que é aquilo que nós chamamos da revelação. Deus revela por meio da Sagrada Escritura e também por meio da tradição. Ou ainda de uma maneira mais simples de entender. Nós temos uma tradição que foi registrada em forma de texto bíblico, para que ela não se perdesse.
E temos uma outra tradição que foi passada e vivida pela comunidade cristã que não está escrita no texto bíblico. Posso te dar um exemplo ainda mais interessante. Como é que se chamam os avós de Jesus? Já ouviu falar? Temos inclusive uma festa de Santa Ana e de São Joaquim. Eu te desafio a procurar no texto bíblico onde estão estes nomes. Em qual passagem está escrito que os avós de Jesus são Ana e Joaquim? Não está no texto bíblico. No entanto, nós acreditamos e professamos isso. Por quê? Porque isso foi transmitido pelos apóstolos e pelos discípulos dos apóstolos por meio da tradição. Isso, inclusive, evidencia uma diferença fundamental entre a compreensão católica da Sagrada Escritura e a compreensão não católica protestante da Sagrada Escritura. Qual é essa diferença fundamental? Para a compreensão católica, a Sagrada Escritura é um livro que nasce e existe na igreja. Ela não pode existir fora da igreja. Por quê? Porque é na igreja que existe a tradição, que dá o sentido completo e fundamental do texto bíblico. Se você pega a sua Sagrada Escritura e tira da igreja e vai interpretar na sua casa, sozinho, por sua conta, ela perde o elemento da tradição. É como se ela estivesse amputada do seu sentido, né? A Sagrada Escritura nasceu para ser lida em comunidade, e é essa comunidade, pela força da tradição recebida dos apóstolos, que dá o sentido verdadeiro e total daquilo que está escrito no texto bíblico. Se você pegar um trecho do texto bíblico, recortar, você pode interpretá-lo de uma forma que contradiz aquilo que o apóstolo ou o escritor sagrado quis dizer com aquela frase. Então, Leandro, o que garante que nós estamos interpretando o texto bíblico de maneira correta? Exatamente o elemento da tradição, que caminha ao lado do texto e confere ao texto o seu sentido verdadeiro e fundamental. Posso dar um exemplo ainda mais próximo. As nossas avós, segundo contam, podem ter feito receitas que eram muito importantes para nós e que podem estar escritas em um livro de receitas que nós herdamos. Só o livro de receitas, não tendo vivido a experiência de compartilhar o momento de fazer aquela receita ou de comer aquele prato, é suficiente? Se a gente pega um livro de receita da nossa avó e tenta reproduzir exatamente como está lá, será que nós conseguiremos reproduzir tal e qual aquela receita que nós experimentamos quando éramos crianças? Isso também diz um pouco da tradição. O ensinamento de Cristo pode estar registrado no texto bíblico de maneira literal. Jesus disse: faça isso, não faça aquilo. Mas só isso não basta. Esse texto só consegue reproduzir o seu sentido, aquele sentido desejado por Jesus e querido por quem o escreveu, quando ele é iluminado pelo elemento da fé, transmitido pela tradição. E o que garante a tradição? A igreja. Nós lemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que a comunidade cristã era perseverante nos ensinamentos. Ser perseverante nos ensinamentos significa que ela vivia aquilo que foi transmitido pelos apóstolos e de maneira comum. Isso nos aponta dois sentidos muito importantes para esse tema que estamos abordando hoje. Em primeiro lugar, como já dissemos exaustivamente, aquilo que Jesus transmitiu e que foi garantido pelos seus apóstolos chega até nós exatamente porque a fé cristã é uma fé de transmissão e de memória. Nós não inventamos nada. Ela chegou antes de nós e nós só podemos crer porque alguém nos transmitiu essa fé. Você chegou até aqui hoje, nesse vídeo ou na igreja, porque alguém antes de você teve fé, começou a crer e te transmitiu essa fé. Segundo lugar, a transmissão só é possível na dimensão comunitária. Então, é na igreja que essa tradição se realiza de maneira mais plena e radical. Para a fé cristã católica, não existe cristão, não existe católico dissociado da vida comunitária, exatamente porque não existe fé dissociada da tradição, que é vivida no corpo de Cristo, que é vivida na sua comunidade, que é vivida na sua eclésia, na sua igreja. A pergunta fundamental e que coroa tudo isso que estamos conversando hoje é: de que forma você vive a sua fé? A sua fé é vivida de maneira isolada, individual? Você dá os tons da maneira como você vive a fé? Ou a sua fé é radicada numa comunidade, fruto de uma tradição que o precedeu, obediente àquilo que Jesus ensinou, deixou aos seus apóstolos e que eles legaram até nós por meio dessa tradição, dessa transmissão viva? Eu preciso dizer uma coisa
para que você não saia desse vídeo sem ter isso muito firme. A fé não começa em você. A fé não começa em mim. A fé nos antecede, é maior do que nós. Se nós somos cristãos, nós fomos inseridos numa história que já está acontecendo, que começou com Cristo e que continuará acontecendo depois de nós. Que a tradição cristã que ilumina o sentido da Sagrada Escritura e que faz com que esse sentido se encarne na nossa vida, não nos abandone e seja nosso guia.